Bem, já falei em programas anteriores alguns passos que devem ser dados para compreendermos o livro. Todos eles, é claro, são textos bíblicos, são coisas ensinadas pelo Senhor na sua palavra e que nos dão a direção do que devemos fazer para compreender o livro de Apocalipse. Já estamos no 19º passo, que é compreendermos ou buscarmos entender qual a maneira ou como o Espírito Santo faz sua narrativa do livro. Devemos reconhecer então esta maneira do Espírito Santo transmitir a sua mensagem. Agora, se você quiser acompanhar os programas anteriores, poderá fazê-lo através do Spotify. Ali nós temos o podcast, que são gravações do programa, dos programas anteriores, ou no YouTube. Basta digitar programa Profecia do Apocalipse. Continuamos então no 19º passo, nós estamos no capítulo 12 de Apocalipse, estamos fazendo uma, digamos assim, uma viagem pelo livro, olhando ele de fora, olhando ele com uma linguagem não tão minuciosa, texto por texto, mas buscando entender como o livro foi escrito, ou como o Espírito Santo colocou as coisas no livro. Isso é de grande importância quando nós vamos à leitura. Eu repito as coisas aqui porque eu sei que muitos ouvintes têm um pouquinho de dificuldade para entender, já que eu devo confessar que não é uma coisa muito simples, não. Quando a gente fala assim, o capítulo 5, bem, eu entendo bem, eu sei o que tem no capítulo 5, mas demora um tempo até começar a gravar na mente a referência do que tem em cada capítulo. Capítulo 12, capítulo 13, capítulo 15, capítulo 14, capítulo 18. Bem, até se chegar a entender isso, demora tempo. Eu sei porque tenho me dedicado muito à leitura do livro, à reflexão, a estudá-lo, aos textos, a procurar compreender. Por isso que eu sei, mas no começo não sabia, não entendia. Falava capítulo 4 e 5, eu, como? O que será? E ficava assim, meu Deus, o que é isso? O que será que tem lá no capítulo 4? Demorei um tempão até guardar bem. Mas é o que eu já falei aqui. Com o tempo nós vamos nos familiarizando com o livro, com o tempo nós vamos desvendando as coisas, ou o Espírito Santo vai desvendando para nós, vai clareando. Como alguém que chega numa cidade pela primeira vez, ele não conhece a geografia da cidade, não conhece as ruas, de repente ele entra na rua principal, não sabe direito para que lado ficam as coisas, porque ele não conhece. Mas com o tempo, se ele começar a frequentar a cidade diversas vezes e quanto mais ele vai naquele lugar, as coisas vão se tornando conhecidas. Daqui a um pouquinho ele já sabe, já conhece. Bairro tal, sei. Tá, pega a rua aqui, desce ali, vai lá. Ele nem mora na cidade, mas de tanto ele ir lá, ele já sabe como é. Ele já tem um mapa da cidade na cabeça, né? E eu experimentei há um tempo atrás isso na cidade de Carazinho. Carazinho tem duas entradas na cidade, uma rua central que divide ela no meio. Essa avenida principal tem 13 quilômetros, por aí, 13, 14 quilômetros. É isso aí, 12, 13, uma coisa assim. E tu pode entrar tanto de um lado quanto do outro. Então a cidade é dividida ao meio por essa grande e principal avenida. E quando eu fui a primeira vez, às vezes entrava de um para um lado, às vezes entrava de outro, me perdia todo. Mas como? Agora estou entrando para esse lado aqui. E demorei um tempão e tive que ir várias vezes lá naquela cidade para me dar conta qual entrada era qual e o mapa da cidade entrar na minha cabeça. Hoje eu já entendo, já conheço melhor a cidade. Depois de 2 anos indo na cidade de Carazinho. Assim acontece com o livro de Apocalipse. A partir do momento que nós vamos valorizando, vamos frequentando o livro, aqui estou usando uma metáfora, né? Frequentando, andando pelas ruas. No momento que nós vamos andando pelos capítulos. Capítulo 1, aí você entende bem, já sei o que tem no capítulo 1. O 2 e 3, é carta às igrejas, legal. 4 e 5, mostra o valor que tem a revelação do Apocalipse, uma visão celestial onde Deus está sentado no trono e ali tem o livro e mostra como ele deu a Jesus o livro, ou como Jesus conquistou o livro. Que bacana, legal. Capítulo 6, a revelação dos selos. Capítulo 6, do primeiro ao 6º selo. Capítulo 7 mostra Israel sendo selado e a igreja chegando ao céu após o arrebatamento. Que legal, uma visão, né? Capítulo 8, as trombetas, onde começam os eventos acontecendo, os eventos da grande tribulação. Capítulo 8. E capítulo 9 também ainda, né, os eventos. Temos a 5ª e a 6ª trombeta. Capítulo 10,
Nos mostra aspectos da sétima trombeta, que na sétima trombeta se cumpre o mistério de Deus. Parece um anjo fazendo um juramento, né, que agora não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando esse estiver para trocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus. Isso está relacionado ao momento em que Jesus vai dar a ordem para que os mortos ressuscitem, os vivos sejam transformados e se encontrem com o Senhor nos ares. O 11, uma ordem para medir o santuário de Deus. O templo vai tomar novamente lugar, uma vez que o arrebatamento acontece, assim como o povo de Deus novamente será considerado o povo de Israel, vai assumir o lugar de primazia depois do arrebatamento, né, o lugar que pertencia a eles na antiga aliança. A igreja não está mais aqui, o arrebatamento aconteceu. Então, tanto o santuário de Deus quanto o povo de Deus vão tomar o seu lugar novamente. Beleza. E surgem as duas testemunhas, certo? Uma vez que a igreja não está mais na terra, as duas testemunhas ficarão encarregadas de pregar o evangelho eterno ao mundo. Beleza. E no capítulo 11, ainda no final, nos mostra o encerramento da grande tribulação ou do tempo do juízo de Deus, que é o momento em que Jesus volta à terra. E é descrito em 2 versículos, né? Tocou o anjo a sua trombeta, a sétima, e o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Bom, aleluia. Encerrou então esta primeira parte. Aí no capítulo 12, que hoje nós vamos ver, nós temos o Espírito Santo nos dando detalhes do que acontece no tempo do juízo. Então o Espírito Santo volta ao início do juízo. Interessante isso, né? Nós temos então o Espírito Santo nos dando um relato a partir do capítulo 6, dando revelações, que são os selos, os 6 primeiros selos. E com a abertura do 7º selo, nós temos a revelação das trombetas. Interessante isso. E no capítulo 12, então, o Espírito Santo começa a falar de novo, nos contar detalhes da história. E isso é normal, né, meus queridos? É normal. Quando nós vamos contar um relato de algo, nós podemos fazer uma narrativa, digamos assim, superficial, contando alguns detalhes que julgamos ser mais importantes. E uma vez que terminamos a narrativa, nós podemos voltar aos eventos, partindo de qualquer ponto que nós julgarmos oportuno, necessário, e fazermos uma nova narrativa. E é o que o Espírito Santo faz no livro de Apocalipse. A partir do capítulo 11, então, ele volta e começa novamente a falar detalhes do tempo do juízo. Só que agora ele, no capítulo 12, ele centra a sua atenção para nos falar algo relacionado aos remidos, aos filhos de Deus, aqueles que recebem ou receberam Jesus como Senhor e Salvador, aqueles que estão no paraíso aguardando a primeira ressurreição. Então, ele começa a falar o que acontece com estes durante o tempo do juízo. Agora, o Espírito Santo fala dessas coisas de maneira simbólica. Então, ele retrata e ele transmite a sua mensagem usando figuras. E aqui nós vamos falar sobre essas figuras, esse capítulo 12. E depois que nós caminharmos aqui nesta narrativa do Espírito Santo, nós vamos compreender o quanto seria difícil fazer essa narrativa se não fosse de maneira usando figuras. E por isso que ele usa figuras aqui. E vamos descobrir também que esse capítulo 12, ele traça uma espécie de mapa cronológico do que acontece com os remidos a partir do momento em que inicia o juízo. Tá certo? Então, vamos ler. Vamos começar o capítulo 12. Eu não vou me apressar muito aqui nesse capítulo para não confundir vocês que estão me ouvindo. Mas eu posso garantir que quem prestar bastante atenção vai entender e vai dizer, agora dá para entender, agora tá fácil. Talvez não seja o caso de dizer que agora tá fácil, né? Mas agora dá para entender, tá certo? Vamos lá então, a mulher e o dragão. Poxa vida, a mulher e o dragão. Então começa assim, viu-se grande sinal, olha bem, estou lendo Apocalipse 12:1. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Bem, em primeiro lugar, nós precisamos identificar esta figura, o que representa. Qual é a identidade desta mulher? E aqui o primeiro versículo nos fala algo que nos mostra, que nos faz compreender qual é a identidade desta mulher. Ou seja, o que, afinal de contas, esta mulher representa. A fim de não confundir você que está me ouvindo,
Eu vou apenas dizendo o que cada coisa simboliza e não vou me deter a dar o endereço bíblico da minha afirmação. Mas no momento que eu vou desenvolvendo, vou falando, você vai perceber que, e principalmente você que conhece a Bíblia, né, a maioria dos nossos ouvintes são cristãos e conhecem bem a palavra de Deus, ou conhecem as coisas do Antigo Testamento e do Novo, e conhecem a história bíblica, vão poder dizer assim, realmente tá certo, combina com isso aí, tá fundamentado na Bíblia. Porque nós precisamos olhar para as Escrituras para identificar essas coisas, a simbologia, as figuras do livro de Apocalipse. Não podemos fundamentar uma afirmação que nos dá um entendimento daquilo que está sendo dito em qualquer parte do livro de Apocalipse, sem que as Escrituras, a própria Bíblia, nos revele. Isso é um dos princípios que já coloquei aqui nos programas anteriores. O Espírito Santo nos dá entendimento, fazendo-nos compreender as Escrituras. É como alguém entende o livro de Apocalipse com as Escrituras. Ninguém sentado debaixo de uma árvore, refletindo, olhando para os galhos da árvore, olhando para o céu, olhando para a natureza, vai entender o livro de Apocalipse. Nós só vamos entender lendo a Bíblia, porque é a Bíblia que explica ele. Então vamos lá. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Esta mulher, ela representa todos aqueles que foram salvos em todos os tempos. Então ela é um corpo coletivo, é uma representação das pessoas salvas, que nós na Bíblia os chama de remidos, porque desde o tempo de Adão até o final, até a conclusão da história da humanidade, eu não estou falando aqui até a volta de Jesus para reinar aqui nesta terra, estou falando de todos aqueles que foram salvos desde Adão até o final dos 1000 anos, quando tudo vai ser concluído e ocorrerá o juízo final, que nós conhecemos como o juízo do grande trono branco. Nesta mulher aqui estão incluídos todos os remidos, todos os salvos, todos os homens de todos os tempos que foram salvos, tanto da antiga quanto da nova aliança, quanto do tempo dos 1000 anos. Opa, só um pouquinho. Pessoas se salvarão durante os 1000 anos, claro, sem dúvida nenhuma. Durante os 1000 anos que Jesus estará reinando aqui na terra, pessoas nascerão. As pessoas vão casar, terão filhos e dentre estes nascerão pessoas que vão decidir pela salvação e outros vão rejeitar a salvação. Você pode ler o livro de Isaías. No livro de Isaías nós encontramos versículos bíblicos que nos mostram, passagens, profecias, que nos mostram que as pessoas vão pecar durante esse tempo. E vão viver muitos anos, é verdade. Mas vão pecar e vão morrer durante os 1000 anos. Tá certo? Então elas também, como todos os homens terrenos, porque nesse tempo, eu estou falando dos 1000 anos agora, tá? No tempo dos 1000 anos, teremos aqui na Terra homens celestiais, pois serão aqueles que vão descer do céu com Jesus, são os mesmos que foram arrebatados. Também estarão entre eles os vencedores da besta, já ressuscitados, que vão voltar com Jesus aqui na Terra e vão reinar durante os 1000 anos. Esses serão os homens celestiais. Mas teremos aqueles que são os homens terrenos, que vão iniciar a geração dos 1000 anos, porque chegaram vivos aos 1390 dias. Aqueles que passaram pela grande tribulação, ou passarão pela grande tribulação, e chegarão vivos. E a partir dali terão filhos, casarão. Entre esses estará o remanescente de Israel. E é desses que nós estamos falando. Então, nesta mulher aqui, estão incluídos pessoas de todas as gerações. Como é que nós podemos saber disso? Primeiro, porque a mulher está vestida de sol. Não nos esqueçamos que ela é uma figura, tá certo? Assim como a igreja é chamada de mulher, a igreja ela é comparada a uma mulher. Israel também é comparado como uma mulher. Deus compara o seu povo a uma mulher. Então esta mulher aqui, ela está vestida de sol. Bom, quem é o sol? Jesus é o sol da justiça.
Quando Jesus aparece no começo do livro de Apocalipse, o seu rosto brilha como o sol na sua força. Então, o sol nos fala do Senhor. E essa mulher está revestida do sol. Então, nos fala da identificação que essa mulher tem com o período da graça. Período da graça de Deus. Ela, então, está identificada com aqueles que foram salvos durante o tempo da graça. Período em que a salvação foi plenamente revelada, por isso o sol. Também diz que ela tem uma coroa, aliás, ela tem uma lua, a lua debaixo dos seus pés. O que essa lua nos fala? Bom, a lua... estamos chegando ao final do programa. Bom, sabe de uma coisa? Vamos deixar para amanhã. Amanhã eu vou continuar falando sobre a lua e sobre as estrelas. Mas eu vou adiantar aqui. A lua, ela nos fala daqueles que foram salvos no período anterior aos patriarcas. O tempo em que não havia muita revelação da salvação. Você sabia que o homem seria salvo? Porque quando o homem foi expulso do paraíso, Deus deu já a palavra apontando para a salvação. Então se sabia já que um Salvador viria, que Deus proveria a salvação, mas não tinha muita revelação. Não se sabia muito sobre isso, mas pessoas foram salvas naquele período. Então a lua aponta para o período anterior a Abraão, período dos patriarcas. E ela tem uma coroa com 12 estrelas na cabeça. Quando José teve um sonho, ele e seus irmãos eram representados por estrelas, 12 estrelas. E no sonho eram 11 estrelas que vinham e se prostravam diante dele, José. Bom, nós sabemos então que essas 12 estrelas nos fala do período dos patriarcas. Então nós temos aí as 3 dispensações. O período anterior aos patriarcas, que vai de Adão até Abraão. As 12 estrelas que fazem parte da coroa que está na cabeça dessa mulher, que é o período dos patriarcas, que vai de Abraão até o nascimento de Jesus. E o período que vai depois do período dos patriarcas, que é o conhecido como o período da graça, que começa com Jesus e se estende até que o último homem seja salvo. Então, esta mulher aqui representa todos os homens que são salvos em todos os tempos. Continuaremos amanhã, então. Vamos à oração? Lembrando que você pode comprar o livro 24 Extraordinários Eventos, a Profecia do Apocalipse, nas melhores livrarias da cidade, ou entre no site apocalipse.net.br e tenha maiores informações. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais um programa. Oramos para que a igreja, Senhor, esteja se preparando e se prepare como uma noiva que se adorna para ir ao encontro do noivo. Que a igreja, Senhor, seja despertada por Ti. Em nome de Jesus. Amém.